Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Acadêmicos Moçambicanos. Eu sou Bié e mais uma vez estamos aqui para conversarmos com um acadêmico moçambicano, neste caso o professor Domingos Boa. Então inscreva-se, ative o sininho de notificações, mano, para não perder nenhum vídeo que vamos a postar aqui no canal, porque este é um canal para si que é acadêmico, um canal para nós que somos acadêmicos, é para refletirmos, né, sobre nós, sobre o nosso país. Sou Boa, muito obrigado por estar aqui. Gostaríamos de saber quem é Domingos Boa. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Eu tenho dificuldade para me definir, Exato. mas posso dizer que esse é um jovem guerrilheiro. Exato. Acho que isso já é suficiente. Eu sou um guerrilheiro, falo daquele que sempre tem desafios. Exato. Yeah. Sou Boa, qual é a sua formação? Se formou em quê? Bom, eu formei-me em muitas coisas, Exato. mas gosto de falar de uma formação com a qual me identifico. Eu sou bacharel licenciado em ensino português. Ensino de português. Por que escolheu essa área, português? Qual foi a motivação? Porque acredito que há várias áreas que poderia ter seguido e seguiu português. Qual foi? O que te chamou? O que chamou a pessoa boa para seguir português? Primeiro, eu já tinha sonho de ser professor. Exato. Esse sempre foi o meu sonho. Mas eu não sabia em que área. Em que área? Então, quando estive a fazer nível médio, inspirei-me num professor chamado Chicão. Exato. Eu gostei dele, foi ele que me inspirou. Por acaso, fiquei dividido entre português e filosofia. Exato. Mas o fato de o curso de filosofia não existir em Gaza, acabei ficando com português. Com português. Mas se identifica mais também na área de... Naquele momento se identificava mais para a área de filosofia também. Esses dois professores marcaram a minha vida. O Adelino Mondlane, que era meu professor de filosofia. Exato. E Chicão, que foi meu professor de português. Mas já tinha tido outros professores bons de português. Mas esse é que acabou comigo. Exato. Então acabei Seguindo me a área de inscrevendo português. exatamente. Então, pessoal, bom, suponhamos que é um estudante, né? E é um aluno que acaba de sair do ensino médio, Sim. nesse caso do ensino secundário. Qual é o conselho que o pessoal boa pode dar a este estudante para poder, para esse estudante poder se abrir e poder seguir aquilo que é o curso, nesse caso que tem a ver com as capacidades do estudante? Primeiro, o estudante tem que desenvolver muito a concepção dos conceitos. Exato. Para não confundir o sonho com a ambição. Se alguém quiser realizar seu sonho, Exato. não pode olhar muito para o mercado, porque o mercado nunca vai impedir que alguém seja feliz se quiser realizar o seu sonho. Exato. Mas se alguém tiver uma ambição, porque há diferença entre sonho e ambição. Qual é essa? O sonho é você ver para que você nasceu, você ver o propósito do seu aparecimento aqui na Terra. Exato. Por exemplo, só para diferenciar, se alguém disser, olha, meu sonho é ter uma casa à beira da praia, essa é uma ambição pessoal. Não é um sonho. Não. O sonho é você ver para que você nasceu e tudo aquilo que você vai fazer no seu sonho nunca beneficia diretamente a ti. Primeiro, o alvo é outra pessoa diferente de ti. Então, quando você realiza o seu sonho, você está a fazer o seu trabalho e nunca vai reformar o seu trabalho. Mas quando você tiver uma ambição, pode fazer um curso para ganhar dinheiro, esse curso só vai te dar emprego. Então aí, quando você quiser seguir uma ambição, você tem que avaliar o mercado. É claro que examinar também o seu potencial é muito determinante. Porque eu posso até ter o sonho de fazer uma coisa, mas só que o sonho nunca vai aparecer sem ter uma relação com o potencial. Mas a ambição já essa é indisciplinada. Porque a ambição você pode ter o plano de fazer alguma coisa sem olhar para o seu potencial. O potencial dita as habilidades. O potencial é que faz alguém treinar as suas habilidades. Exato. O potencial é uma força, é a capacidade que você ainda não usou, que você tem. Então, o estudante tem que ver, diferenciar o sonho de ambição. Se quiser ter emprego, eu acho que a pessoa tem que olhar para as suas ambições e ambições. Tem que olhar para o mercado
E é claro que é bom que olhe também para o seu potencial, porque ainda pode ter ambição e pode conseguir uma colocação como estamos num país de qualquer maneira, né? Mas nunca vai dar conta, porque não vai ter habilidades para dar conta desse emprego. Yeah. Então, se quiser fazer um trabalho, fica a saber que o trabalho é para sempre. Você nunca vai reformar o seu trabalho. Por exemplo, eu sou professor, houve coincidência entre o meu emprego e o meu trabalho, por isso eu nunca vou reformar. Posso perder emprego, posso reformar do emprego, mas de dar aulas nunca vou reformar. Quer dizer que este é o seu sonho. Exatamente. Então, o estudante tem que ver qual é o seu potencial. E, para as duas coisas, tanto para a ambição assim como para o sonho. É claro que quando alguém sonha, o potencial já está lá dentro. Exato. Não é possível que alguém sonhe com uma coisa que não possa ser capaz de fazer. Pode haver movimentos, situações, circunstâncias que o impedem, que até o leva a pensar que não é capaz, mas já há capacidade. Já a ambição é bom ver o mercado. Exato. Pessoal, bom, na sua formação, durante a sua formação, enfrentou algumas dificuldades e como superou essas dificuldades? Enfrentei muitas dificuldades, eu sou muito tímido. Foi muito brilhante nos meus primeiros anos de escolarização. Exato. Mas quando já tinha que sair de uma cidade para outra, essas coisas, eu tinha dificuldade de adaptação. Exato. Então, tive o primeiro problema comigo mesmo, que era intimidade, quer dizer, eu tinha dificuldade de fazer amizades. Mas já quando já estava na formação que dá para avaliar, Exato. eu digo formação superior, porque consigo matéria de avaliar, porque já era um bocadinho crescidinho. Tive dificuldade como qualquer estudante. Primeiro, na vida universitária, você passa a matéria, passa o docente. Então, essa foi a minha grande dificuldade, porque às vezes eu não conseguia passar o docente, não conseguia entender um docente. Às vezes podia até entender a matéria. Na universidade, você pode chumbar enquanto domina toda a matéria prevista, mas Então, não... quer dizer que chumba por quê? Por não entender o docente, o que seria? Olha, em todas as universidades, em todas as faculdades, Sim. existem malucos, existem docentes malucos, Exato. entende? Em todas as universidades existe um docente maluco, em todos os cursos, creio que existe um docente maluco. Então, para entender o docente, é você viajar com a loucura dele, entende? Então, essa foi a minha grande dificuldade. E como superou essa? Porque, conforme a pessoa boa disse, tem que passar o docente e passar a própria matéria. Sim. Então, como é que conseguiu balancear e superar essa dificuldade? Eu contei com a ajuda de alguns colegas. Tive colegas brilhantes no curso Exato. que me ajudaram, Exato. que diziam diretamente que esse aqui é maluco. Você tem que estudar um maluco para passar a cadeira dele. Então, esses colegas me ajudaram. Mas na própria matéria também, sem nenhuma culpa do docente, havia matéria complicada para mim. Exato. E contei também com os meus colegas e com Deus. E com Deus. Deus sempre foi determinado. Exato, exato. Pessoal, bom, qual foi o seu pior dia durante a sua formação, na sua vida? O seu pior dia? O meu pior dia não foi na formação. Exato. Foi já quando já havia assinado o contrato com a empresa do Estado. O meu pior dia foi quando descobri que eu estava a trabalhar para um maluco. Quem? Eu estava a trabalhar para um burro. Eu, quando me apresentei pela primeira vez, Exato. pedi os documentos normativos que regulam a instituição onde eu estava, deram. Fui lendo, fui vendo lá meus direitos, meus deveres. Mas depois descobri que eu não tinha nenhum direito. E tudo que estava escrito ali era mentira. Ninguém queria seguir aquilo. Os próprios chefes não queriam seguir. Então, eu concluo que esse chefe é burro. Se ele elabora um instrumento normativo que vai regular o funcionário, como o funcionário deve trabalhar, como a instituição deve funcionar, mas aquilo não deve servir para nada.
Você que ousa seguir aquele documento normativo, você é penalizado. Então eu vi que era burro. Esse foi o meu pior dia, quando eu descobri que o meu patrão, suposto patrão, era burro. É... Sou bom. Então, qual foi o seu melhor dia? O dia em que, epá, é um dia que ficou marcado na história como o seu melhor dia. Eu ainda não tive o melhor dia. Ainda. Ainda não tive o melhor dia. Mas tive bons dias. Exato. Pode tentar caracterizar nesses dias o que terá acontecido. Um bom dia foi quando descobri que Deus também era Deus de Abraão. Além de ser Deus de Abraão, Isaac, também era Deus de Jacó. Quando descobri que Deus também era Deus de Jacó, ele apresentava-se como Deus de Jacó. Esse foi o meu melhor dia, porque Jacó não era um homem perfeito. Foi um homem imperfeito até no primeiro dia do próprio nascimento. Exato. Então, quando descobri que Deus até simpatiza com essas pessoas, esse foi um dia grande. E outros dias bons foi quando um estudante, um dos meus estudantes, me disse que eu era um dos melhores professores Era um dos melhores professores. que ele havia tido até aquele momento. Exato, exato. Eu olhei para alguém que já estava no ensino secundário, que já tivera professores que lhe ensinaram a ler, a escrever. Vários professores. Então, quando me apontou como um dos melhores professores, eu fiquei muito feliz. Aquilo que é o seu sonho estava a ser mesmo vangloriado. Yeah. Tsubó, qual foi a melhor coisa que aconteceu na sua vida? A melhor coisa, eu não estou sendo muito egoísta, mas a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi quando eu descobri que não era do Partido Frelimo. Essa foi a melhor coisa que aconteceu Eu nasci em Gaza, Geraldo. em Gaza. Sim. Então, quando eu descobri que não era do Partido Frelimo, foi a melhor coisa. Você em Gaza nunca tem certeza de nada. Tsubó, entrando um pouco naquele texto que o Tsubó elaborou e paralisou o país, paralisou o mundo, porque aquele texto virou mesmo em todos os palopes. Tsubó, o que as pessoas entenderam, ou melhor, o que o Pessoa Boa queria dizer exatamente naquele texto? O que as pessoas perceberam é exatamente aquilo que o Pessoa Boa queria que as pessoas percebessem? Primeiro, eu não fiquei feliz com a repercussão que o texto teve, Exato. porque estando num país democrático, é vergonhoso quando um texto de opinião pública, onde alguém expressa sua opinião, Exato. ganha repercussão. Porque não podia ser característico de um país democrático, onde há liberdade de expressão. Exato. Se alguém que usa desse direito de se expressar ganha tanta repercussão, significa que não estamos num país sério. Quer dizer que a pessoa boa ali apenas estava a exercer aquilo que é o seu direito. Sim. Liberdade de expressão. Mas ali não houve muita intenção pessoal de expressar. Eu só estava a assimilar um editorial como um texto previsto no primeiro trimestre da 12ª classe. Por acaso, há um burro que faz televisão. E as televisões também têm problema. Tem problema. As televisões convidam demônios. O mesmo demônio todos os dias. O demônio não deve ter espaço, porque o demônio é mentiroso. É por isso nas igrejas, o demônio quando fala, as pessoas repreendem. O demônio não pode ser ouvido.
Então, há um demônio foi para lá, disse que aquele teste não está previsto, aquele professor foi levar coisas da cabeça dele. Eu convido qualquer pessoa, pode pegar o programa de ensino, há de ver que o primeiro teste, o único teste jornalístico previsto no primeiro trimestre da 12ª classe é editorial. Então, se as pessoas compreenderam de outra forma, eu não estou preocupado. Eu estou feliz porque é mais uma prova de que é um editorial. Porque o editorial existe aquilo que chama plano moderado na argumentação. Exato. A tese nunca aparece de forma clara. Abre espaço para muitas interpretações. Então, se as pessoas entenderam de outras formas, eu dizer não que- estou surpreso, porque é a característica do editorial, é Exato. polêmico, tem esse lado polêmico, polissemia, entende? Mas não é que caracteriza ali, é simplesmente uma atividade didática. O único objetivo era de dar, levar o aluno a provar aquilo que entendeu sobre o editorial. Então, o objetivo era esse. Mas depois daquela polêmica que o texto causou, qual foi o sentimento do professor? É de realização ou é esse sentimento de epá, alguma coisa diferente? Geraldo, depois daquela polêmica, eu fiquei o mesmo, antes, depois, não houve antes, depois, para mim. Exato. Porque não era a primeira vez que eu a escrever. E não vai ser a última vez a escrever. E voltei a escrever outros textos. Tenho muitos livros na minha casa que não publico, porque as empresas que costumam ajudar na publicação das obras são empresas ligadas ao Partido Frelimo. Então, todas elas não aceitam patrocinar. Então, mas eu sei que um dia é de conseguir dinheiro próprio, é de publicar. Porque não há nenhum crime. Para mim não houve antes e depois daquele texto. Houve antes e depois, porque, em termos profissionais, porque depois daquilo ali recebi transferência para o serviço distrital, para ficar sem fazer nada. Agora não estou a fazer nada. Eu só vou assinar e volto para casa. Então, em termos profissionais, esse e depois. Mas em termos pessoais, não houve nada diferente. Eu só não entendi por que foi transferido, porque até hoje ainda estou à espera da resposta, né? Mas não houve antes e depois. Mas depois daquele texto, conforme vimos, né? Houve várias brigadas do próprio governo que foram para lá, para a escola. O professor terá sofrido alguma ameaça, algum atentado, alguma coisa? Eu não recebi brigadas, recebi demônios. São demônios. Por que eu digo demônio? Demônio é um discípulo de Satanás. Qual é o objetivo de Satanás? Mentir, destruir e matar. Então não recebi. Eu não tive nenhum interrogatório personal. Eu tive interrogatório partidário. Aquele interrogatório não foi aberto profissionalmente, Não, foi não, mais para o partido Y. Sim. E, e acredita que não cheguei a responder a nenhuma pergunta correta. Todas as perguntas estavam erradas. Todas as perguntas estavam erradas. As Todas as perguntas que perguntas, eles fizeram para a prova. sim, todas as perguntas estavam ligadas ao Partido Frelimo. Eu não tenho nenhuma informação do Partido Frelimo. Quem tem é Filipe Jacinto Nunes, o presidente do partido, e Roque Silva, que é o secretário. Eles é que têm muita informação, João Sano e outros camaradas. Por isso eu digo que recebi demônios, porque vinham para lá para mentir. Não recebi nenhuma brigada. Razão pela qual depois difundiram informações erradas. So, bom, olhando para. Eu quero que responda sim ou não. Olhando para o Moçambique, né? Sou boa como acadêmico. Acha que o país está num bom caminho? Sim ou não? Não. Nós, né, que estamos neste canal, nós que vamos ver este vídeo, somos acadêmicos. Sim. O que é que o prof nos convida a fazer, de forma a corrigir esse erro? Porque acredito que o país, as próximas lideranças estarão no poder, somos nós como acadêmicos moçambicanos, somos nós como jovens moçambicanos. Nós é que vamos
fazer o país andar daqui a alguns anos, porque os que estão no poder agora são velhos e daqui a nada as coisas vão passar para nós como acadêmicos. O que é que o prof tem a dizer para nós como acadêmicos, olhando para a situação atual do país? É uma pergunta muito difícil. Exato. Eu não tenho uma pesquisa feita para dizer qual é a possível solução. Só posso apresentar algumas ideias Exato. que podem ser aprovadas ou aprovadas. Exato. E porque só apresentar essas ideias a partir da pequena esperança que estou tendo no pequeno meio em que eu estou, em Moçambique vasto. Exato. É provável que haja outros desafios em diferentes campos do país. É provável que haja outros desafios em diferentes áreas de formação. Mas a primeira medida, eu acho que o jovem tem que tomar é amar o seu pensamento, Amar o seu pensamento. é amar a liberdade. O jovem pode procurar muita coisa para fazer, mas deve evitar estar numa organização onde ele é proibido de pensar. Não há nenhum país que progride sem pensadores. Basta você fazer parte de uma organização onde você é proibido de pensar, você não serve para nada. Quer dizer que os acadêmicos moçambicanos, os jovens moçambicanos, são proibidos de pensar. Sim, são proibidos de pensar. Não pensam. E, olha, por que eu disse que foi um dos dias importantes da minha vida quando descobri que não sou do Partido Frelimo? É que eu cresci em Gaza. Em Gaza não havia outros partidos com força. Entende? Há partidos, né, no papel, mas com força. Não havia outros partidos. Então, eu, desde adolescente, nunca ganhei simpatia com os dirigentes. Desde chefe de quarteirão até o administrador. Porque eu sempre disse aquilo que eu pensava. Aquilo que era para mim, era não tem outro nome. Então, se o jovem não pode pensar, o jovem não pode corrigir nada. Se o jovem não pode pensar, o jovem não pode ter respeito, porque para ter respeito é pensamento. É um processo isso para você descobrir que, olha, eu sou diferente do Geraldo, mas não há problema. Olha, os ingleses dizem que onde não há duas forças, não há power. Então, se o jovem pensa, com certeza haverá o outro que vai pensar ou igual ou diferente, mas se essas ideias forem avaliadas, trabalhadas, haverá ganho. O jovem moçambicano não pensa. Sabe o que faz o jovem moçambicano? Eu sou funcionário daqui do Distrito de Macembe. Quando há concurso na educação, todos os jovens vão para lá. Sabe, vão para fazer o quê? A procura de alguém para pagar. A procura de alguém lá dentro para poderem lhe pagar. Sim. Quando há concurso no Conselho Municipal, todos os jovens vão para lá. Quando há concurso na saúde, todos os jovens vão para lá, mas não vão concorrer. Estão à procura de alguém para poderem lhe subornar, para poderem ter acesso. Exatamente. Então, eles não pensam. Se alguém tem dinheiro, por exemplo, ali no Conselho Municipal, a vaga custava 50 mil, a partir de 50 mil para frente, para ser servente, para ganhar na altura 4 mil. Para ganhar 4 mil mensais. Agora, para Matalane, segundo as informações que eu tenho recolhido, são 150 mil. Entende? Para depois voltar a receber 10, 12, 13 mil. De uma só vez, estamos a falar de um jovem que conseguiu 150 mil de uma só vez. Significa que esse jovem pode produzir mais. Então, as pessoas não pensam. Com esses 150 mil, o jovem poderia usar esse valor para. E basta você trabalhar para o aparelho do Estado aqui em Moçambique. Você para de produzir. Porque primeiro você tem que ser da Frelimo. O que significa ser da Frelimo? Parar de pensar.
E um indivíduo que não pensa não produz. Um jovem basta entrar no aparelho do Estado agora, na situação em que se encontra o país agora, começa a regredir. É colocado barreiras para não pensar isso. Não são armas, não são barreiras. São armas. Barreiras, alguns teriam coragem de derrubar. São armas. Quer dizer que lhe apontam armas. Não... Geraldo, eu já levei porrada aqui. Já dormi com pessoas a vigiar no meu quarto. Polícia. Entende? Não porque matei alguém. Não porque roubei alguma coisa. Na minha escola é um sítio de saque. Na minha escola há roubos terríveis. Já se roubou metade do matrícula, do dinheiro angariado de matrícula. Ei. Entende? Mas nenhum chefe nenhum chefe foi para o tribunal, nenhum chefe dormiu enquanto ao lado havia uma arma à espera dele. Mas eu escrevi um texto onde eu opinava e aconselhava e colocava uma opinião em relação acerca do Filipe Jacinto, no presidente do país. E eu fui chamado de terrorista. Só para você entender. Alguém rouba metade dos fundos da escola. Não acontece nada. Não acontece E nada. só por escrever, só por expressar sua opinião, é colocado tudo que é para um terrorista. Mas se houvesse muita gente que pensa que é assim, essas pessoas estarão na justiça, serão no tribunal, serão a responder processo. Eu não estaria aqui a deambular. Se você conversa comigo como chaveiro, é hora de expediente. Mas eu fui orientado a não ficar, para não atrapalhar. Então eu só vou assinar e saio. Você pensa que o meu diretor pensa? Você pensa que ele é um ser humano? Você pensa que é um funcionário do Estado? É um demônio? Assim ele está a fazer tudo em nome do Estado. Acredita? Ele tomou essa decisão de você para de trabalhar, assina, vai para casa. Não se preocupe, no fim do mês seu salário vai entrar. Quer dizer que o Estado só está a tirar dinheiro de borla. O pessoal não está a trabalhar, está a ser impedido de trabalhar. Sim. Porque expressou aquilo que é a sua opinião. Sim, não posso pensar. Mas eles não vão conseguir fazer isso. Não vão conseguir. Então o jovem tem que pensar, Geraldo. Essa é a primeira coisa. O jovem tem que pensar, amar os seus pensamentos. É claro que cada tipo de pensamento precisa de passar por uma grelha, entende? Nem tudo aquilo que nós pensamos pode ser aceito na sociedade. Exato. Pode estar dentro das leis. Mas pensar não é mau. Mas, professor, tendo em conta que o jovem moçambicano é colocado armas para não pensar, e nós como pessoas, como acadêmicos, temos também este medo, né, de tentar sairmos fora da caixa. O que é que diria o professor para esses acadêmicos? Gostaria que olhasse para a câmera e dizer para esses acadêmicos o que é que eles podem fazer para não ter, o que é que o professor faz para não ter este medo dessas O armas? acadêmico de verdade não pode ter medo de pensar. Se continua a com medo de pensar, ainda não é acadêmico de verdade. Quem somos nós? Olha lá para Martin Luther King, Lutero, estamos a falar de grandes pensadores, Sócrates, que é um dos homens incontornáveis na história da humanidade. Ele morreu por pensar. Morreu por expressar aquilo que sabia. Pensava. Então, você é mais acadêmico que quem? Então, Quem assume ser acadêmico já sabe que há consequência obrigatória para cada tipo de decisão. É pegar ou largar. Eu, por exemplo, escolhi pensar. E estou a pagar muito caro por isso. Há consequência imediata para cada tipo de ato. Eu tenho colegas que não sabem ler. Sabe? colegas, professores, Sim, que não sabem ler. São licenciados, recebem como licenciados. Mas nunca houve nenhum processo disciplinar. Nunca foram chamados ao gabinete. Nem para ser arrependido, nem para ser orientados a aprender a ler. epa, só bom. Qual é o seu sonho para Moçambique? Como acadêmico? Não é bom em liderança que um escravo sonhe por Moçambique. Não é bom a liderança que um escravo sonhe para... Pela nação.
para o seu reino, neste caso. Sim. Sonho é visão. Quem vai aceitar a minha visão? Porque em Moçambique não há colaborador, só há subordinados. Colaborador tem espaço, mas em Moçambique ou é chefe ou subordinado. As empresas moçambicanas são assim. Então, eu tenho o meu sonho, Exato. mas para o país só há desejo, só há ansiedade, entende? Então, qual seria esse desejo para que o prof tem com o país? O meu desejo era que os jovens lutassem pela independência de Moçambique. Quer dizer que nós estamos independentes. Depois da manhã, dia 25 de junho, vai se comemorar, mas não estamos independentes. Não estamos independentes. Há alguns que conseguiram roubar a independência, quer dizer, conseguiram arrancar o país dos portugueses. Entende? Exato. Esses é que estão a usufruir. Mas nós não estamos independentes. Esse país ainda não é para todos. Então, os jovens deviam lutar. Eu estou disposto a lutar. E alguém pode perguntar, você já começou a lutar? Eu costumo dizer, olha, rebelar-se contra um... Costumo parafrasear a frase de um sábio, que dizia, rebelar-se contra um papa faltoso é obedecer a Cristo. Eu já comecei a lutar, mas a minha luta não vai ser significativa, porque eu estou a trabalhar, estou a conviver ao lado de burros, covardes. Então, antes de enfrentar o meu próprio inimigo, eu sou combatido na minha casa, no meu quintal, pelos meus colegas, entende? Que sonham. Então, mas nós precisamos de unidade, não uniformização. Moçambique precisa de unidade. Os jovens devem lutar, mas devem se unir primeiro. Exato. A unidade é diferente da uniformização. Uniformidade. A uniformidade é aquilo que o Partido Reformista está a fazer. Não é unidade. É Uniformidade. uniformidade. Todas as pessoas que estejam do mesmo lado, todas as pessoas que se vistam da mesma forma. Por mais que Mas- essa forma não seja correta. Sim, você tem que dispensar os seus valores. A unidade é diferente. A unidade tem a ver com o mesmo pensar, o mesmo propósito. É por isso que o Partido Frelimo criou camaradas. O termo camarada, se você for investigar muito sobre o termo camarada, um dia convida-me para eu te explicar sobre o significado de camarada. Então, precisamos de lutar, mas lutar de forma unida, não de forma uniforme, não procurar uniformidade, mas procurarmos unidade. Unidade. Mas isso é difícil porque num país com muita fome, os jovens são sediados muito cedo. Os jovens são sediados muito cedo. Antes de perderem uma batalha, eles logo cedem. Prof, estamos mesmo quase na reta final e também gostaríamos de convidar o acadêmico desse lado para se inscrever, se juntar, né? A ideia é fazermos essa família crescer, né? A ideia é fazermos essa família crescer. Prof, para onde vai? Eu tenho uma visão. A minha visão, embora eu não seja filósofo, é ajudar os adolescentes jovens a pensar, a amar aquilo que pensam, a lutar para encontrar um espaço para opinar. E o que eu faço é a única estratégia que até agora encontrei. Lutar para dizer aquilo que eu penso. Então, essa é a minha visão. Influenciar os jovens a pensar. Pensar. Exato. Apenas isso. Esse é o meu sonho, influenciar os jovens a pensar. Eu faço isso, já comecei há muito tempo. Por isso, já tenho
sou recordista das transferências. Sou recordista. Sou funcionário com mais transferência. Por causa desse ensinamento das pessoas pensarem. Sim. Por exemplo, agora eu sou retirado. Será uma das razões é que poder influenciar os jovens a não votar no partido de Fredinho. Mas eu nunca fiz campanha na CRDA. Eu só ajudo os putos a A pensar. pensar. Hum. Só lhes mostra aquilo que são os caminhos, então Sim. eles estão a trilhar sozinhos. Sim. E isso não agrada o governo. Porque o governo tem um projeto grande. Congelar a mente dos jovens. Esse é o grande projeto. É. Yeah. Então, É. eu estou nessa fase de luta, de inspiração. Mas a meta é grande. Provavelmente eu não serei o vencedor dessa meta. Mas espero que no futuro alguém consiga ver em que fase estou e dar continuidade. Se houver um grupo que acha isso importante. Exato. Professor, estamos mesmo na. São as últimas perguntas. Eu gostaria que olhasse para a câmera, né, e falar para as pessoas que viram o texto, as pessoas que compreenderam o texto, e falar também para as pessoas que viram o texto, mas não compreenderam. Aqui está a falar para dois grupos. Um grupo que viu, leu o texto e compreendeu o seu pensamento, mas também outro grupo que leu o texto e não compreendeu o seu pensamento. Isso para uma mensagem para cada grupo de texto. Para os leitores que compreenderam o texto, eu só tenho que agradecer. Porque para esses leitores não sou terrorista. Para os que não compreenderam, foi uma simulação de um editorial com fim didático. Não estou arrependido. A opinião, o editorial é um texto que visa opinar. E eu usei a figura de Filipe Jacinto News para que meus alunos pudessem perceber que num país sério, qualquer pessoa pode ser criticada. Então, vocês que não compreenderam, provavelmente o texto tenha deixado alguns aspectos que tenha vos criado confusão, mas o objetivo era didático, ensinar. E vou continuar a ensinar. Obrigado. Muito obrigado, professor Boa. Muito obrigado mesmo pelo esse espaço que se deu para o canal, pelo esse espaço que se deu para nós, como acadêmicos moçambicanos, porque nós só precisávamos de lhe ouvir, precisávamos de que nos dissesse, né? Porque há alguns estudantes que estão a passar por dificuldades e o professor Boa é o nosso mais velho, é o mais velho, né? Como acadêmico. E, muito obrigado por nos dar essas informações, esses conselhos que nos deu aqui. E só para finalizar, gostaríamos que mandasse beijos e abraços, mas antes disso, eu gostaria também que olhasse para a câmera e nos dissesse nós acadêmicos, de olho para olho, cara para cara, como é que eu diria isto? Um conselho, né? Um conselho que nós precisamos de levar para onde nós estaremos como acadêmicos. Ok, eu gostava de mandar abraços aos meus queridinhos alunos. Eu sei que agora vocês são alunos dos outros, mas para mim continuam sendo. E para o acadêmico, o conselho que eu daria a um acadêmico é que ele seja acadêmico no mercado, na igreja, na rua, em casa, em qualquer organização. Identifiquem problemas e procurem soluções. Exato. E muito obrigado, professor Boa, muito obrigado mesmo. E muito obrigado pela sua atenção, você também que nos acompanhou até aqui. Acredito que tudo que falamos aqui conseguiu captar, né? Conseguiu ter os conselhos do nosso mais velho, o acadêmico professor Boa.
Então é isso, inscreva-se, ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal, porque este, conforme nós sabemos, é o nosso canal como acadêmico, este é o nosso espaço como acadêmicos. Aqui ninguém vai nos mandar calar o quê, ninguém vai meter mão, este é o nosso espaço, nós como acadêmicos. É claro, agimos dentro daquilo que são as leis que gerem Moçambique. E muito obrigado.